A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje a gente começa mais um programa de entrevistas. Você que tem acompanhado o Culto na Roça, viu que lançamos no ar um programa de entrevista que a gente vai trazer testemunhos, palavras, louvores para edificar a vida de vocês. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Conheci em uma igreja, vi logo que Deus era presente real na vida dela. Ela, Lisandra Rezende, que vai estar conosco no próximo Culto na Roça, que é sábado agora, dia 12 de outubro. Lisandra, seja bem-vinda ao nosso simples, humilde momento que estamos aqui para falar um pouquinho da sua vida, né? Quero pedir licença para falar de você, para esse pessoal que está nos assistindo, contar um pouquinho da sua história, porque quando você me contou, eu falei, gente, tem pessoas que às vezes olha para a própria vida e não encontra sentido. Olha para a própria situação e pensa, por que isso acontece na minha vida? E não sabe que tem tantas coisas que acontecem na nossa vida porque tem um propósito. E quando você me contou sobre a sua vida, eu entendi que tudo que aconteceu é porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E eu quero que hoje esse testemunho, ele venha edificar vidas venham ser transformadas. Pessoas que estavam pensando em desistir, em parar, olhando apenas para situações que certamente traz um desânimo no nosso coração. Mas, Lisandra, hoje você tem, pode contar? Pode contar? Pode. Quantos anos você tem? Revela pro público. Eu tenho 22 anos. 22 anos. Ela me disse que é solteira, né? Então já vamos... Gente, mulher de Deus, né? A gente tem que apresentar. Lisandra Rezende, canta que é uma bênção, adora o Senhor. Lisandra, você me falou, e eu quero contar isso para todo mundo que tá nos assistindo, que a sua mãe ela não poderia engravidar. Não. Mas aí veio você. Sim. O milagre já começou daí, né? A minha mãe ela era estéril e de forma alguma ela poderia ter filhos. E aí ela já tinha arrancado já uma parte das trompas, um ovário. Então, tipo, as possibilidades dela eram quase zero. E aí, no dia, assim, tão esperado, assim, minha mãe, ela sempre sentia muitos sintomas da gravidez. E era sempre uma esperança para ela. E todas as vezes que ela ia, era apenas, né, uma esperança que morreu. E aí, no dia, ela levou minha avó num consultório. E aí, o médico pegou e falou pra ela, não adianta você ficar tentando, que vai ser sempre um sofrimento. Você não pode, enfim. E aí, elas foram fazer o exame já pra arrancar o útero, né, e tudo mais. E aí escutaram o pulsando lá. Era a bênção da minha irmã. Nós somos 3, minha mãe gerou 3. E isso pro médico, se nascesse, né? Se nascesse a que estava sendo gerada, ele nasceria com deficiências, problemas. E Deus já foi começando daí. E aí a minha história começou em 97. Então, cada gravidez, a sua mãe tinha aquela preocupação, né? Como os médicos diziam que teria vir algum problema. Então, eu acredito que cada gestação era uma preocupação para ela. Sim. E, né, pela expectativa do homem, você era para ter nascido com algum tipo, né, de sequela. Sim. Mas você nasceu perfeitamente, foi o que me falou. Foi. Eu nasci perfeita, super saudável. A minha irmã mais velha, que ela... que também no início foi desenganada pelos médicos, ia fazer transfusão de sangue. E Deus trocaram os exames dela no hospital, recém-nascida. Então, Deus sempre trabalhando assim, desde o início. Então, assim, eu nasci uma criança super saudável. E aí, depois, né, foi acontecendo. A gente fica maravilhado, porque Deus permite que situações cheguem no limite na nossa vida para revelar a grandeza de Deus. Às vezes tem pessoas que começam a blasfemar, começam a murmurar, mas Deus começa a permitir chegar no limite para manifestar a grandeza dele. E foi o que aconteceu na vida da Lisandra. Aos 16 anos ela descobriu, né, que tinha alguns problemas de saúde. Sim. Conta pra gente como é que foi. Tudo começou aos meus 16 anos. Eu sempre tava quebrando algum osso, sempre aconteceu alguma coisa. E a gente começou a fazer vários exames e descobriu que eu tinha ossos de criança.
que os meus ossos não tinham desenvolvido. E aí, desde então, aí foi aparecendo outras coisas, outras situações. Foi quando, dos 17, aí dos 16 anos, eu já comecei a tratar pros ossos, né? Aí, nos 17 para os 18 anos, eu perdi a visão. Você chegou a ficar cega totalmente? Sim, eu só via vulto, era risco. Então, além do problema dos ossos, você perdeu a visão. Sim. E hoje você tá me vendo aqui. Tô, linda, maravilhosa. Eu não via as marcas das mãos, eu não via nada. E Meu como Deus. era normal, porque a gente acaba acostumando com o problema, né? Então quando mostra a ferida, você vê que tá doendo. Então eu não sabia, pra mim era normal. E aí, logo em seguida, a gente já começou a fazer vários exames e viu que o problema das vistas era mais sério do que a gente pensava. E eu já entrei na fila de transplante de córnea e eu me desabei. E eu me lembro que nessa época eu tava assim. A gente tem aquelas fases de aba, né? De pai e filha com Deus. E foi um momento muito difícil, porque eu sempre falava pra Deus, eu sempre tô, né? Sempre fazendo a obra e essas coisas parece que acontecem só comigo. E eu me lembro que no dia da cirurgia era um desafio de 13 mil reais. E com urgência era um teste. Não era algo que poderia dar certo. Era um teste. Descobriram que eu estava com ceratocone nos olhos. E estava muito desenvolvida e ela desenvolvia até os 18 anos. Os 18 anos era cegueira total. Então eu estava com 5% de visão do olho esquerdo e 10% do olho direito. E todo mundo desesperou. E aí eu já tinha descobrido que eu não enxergava mesmo. E eu desesperada. E a família, todo mundo correndo atrás do dinheiro. Eu trabalhava na época uma empresa onde tinha um plano de saúde muito bom. Então ele cobriu a metade. No dia, uma pessoa que ia nos ajudar, porque toda a família se mobilizou, meu pastor, todo mundo se mobilizou. A gente chegou lá achando que tava tudo certo, a cirurgia tava marcada, tudo, só operar. Descobrimos que faltava R$1.000. E eu me lembro que meus pais tentando não demonstrar o desespero, não tentando demonstrar. E eu lembro que a gente começou a orar, meu pai e minha mãe orando, e a gente começou a cantar aquela música. Se o trovão e o mar se aquendo bem. Minha mãe fez uma ligação e Deus proveu imediatamente, sabe? E Deus falou que ele entraria comigo. Independente de ter sido pelas mãos do médico, a cirurgia foi algo que foi Deus. Porque eu pedi pra Deus, eu queria sentir Deus naquele momento. E entrou 2 anjos comigo. E enquanto eles estavam... que sempre tem as rezas antes da cirurgia, e eu tava amarrada. E a cirurgia, ela é acordada, né? Então, e eles apertaram bastante meu braço. E eu me lembro que eu orei e falei pra Deus que se ele tivesse ali naquela sala e fosse ele pra me operar, eu queria sentir, pelo menos que ele tava ali. Esther, foi assim, imediato. A dor que eu tava sentindo no braço, pelo fato de ter apertado, era como se Deus estivesse massageando, sabe aquela mão suave? Muita gente pode não acreditar, sabe? Mas foi surreal, foi Deus todo momento. Era pra mim ter abrido os olhos com 1 mês. Em 3 dias eu abri os meus olhos. E quando eu vi a minha mão, eu vi o rosto da minha mãe, sabe? Detalhe por detalhe, foi como se eu tivesse nascido de novo. E Deus sempre nos detalhes, em toda a minha vida. Desde aí você vem passando por processo na sua vida, né, uma gravidez que não poderia vir, uma enfermidade nos ossos, depois uma enfermidade na visão. E eu acho que não pedi pra você, mas eu queria que você falasse aqui pra mim um pouquinho. Você me falou que passou uma fase complicada na sua vida, que você chegou até ganhar alguns pesos devido a uma tentativa de estupro. Sim. E eu acredito que não é fácil. E por que eu tô pedindo pra você falar um pouquinho o que você sentiu, como que você conseguiu, né, ter uma cura interior? Você acredita que hoje você é curada? Porque tem muitas pessoas que hoje sofrem com uma situação parecida, mas que não conseguem encontrar uma cura interior. Não consegue ser restaurado. Então acho que você ainda está passando por esse processo de restauração.
O inimigo, eu vi que desde o começo ele, né, às vezes persegue aquela pessoa que é chamada, que é escolhida, para que Deus não venha cumprir os propósitos na vida dele. E sem a ajuda do Espírito Santo, para todo dia a gente se levantar cada manhã, é complicado. Queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para alguém que sofre algum tipo de opressão, alguém que não consegue se levantar e dar uma nova oportunidade, se dá uma nova chance. Eu me lembro que nessa época foi uma época bem complicada pelo fato de não é que não podia contar para os meus pais, é que eu tinha vergonha da situação. E por conhecer meu pai era um super protetor. Até então, que a minha mãe, ela veio descobrir, assim, por alto, por cima, depois de muitos anos. Então, assim, foi algo que eu vivi sozinha, eu e Deus. E foi uma fase muito complicada na minha vida, porque eu me autodestruí. E eu poderia ter pedido ajuda, eu poderia ter feito algo. Mas eu acredito tanto nos propósitos de Deus, nos detalhes que Deus faz. E hoje, vendo a Lisandra de hoje, passando pelo que eu passei, eu entendo tudo que eu passei na vida. E disso veio a depressão, veio a opressão, né? Quando você dá liberdade para algo, eu deixei, sabe? Eu me entreguei mesmo. E eu não queria saber de mais nada. Eu não tinha vontade de viver. Eu estava viva, mas eu não tinha vontade de viver. E desde então eu sempre tive complexo com o meu corpo, sempre traumas, e demorou muito tempo para me reconstruir. E eu sempre que posso, eu tô tentando ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema ou que enfrentam depressão pelo outro motivo. Hoje eu posso dizer que eu sou curada. Deus curou a depressão, mas foi uma fase muito difícil da minha vida, porque pode ser que eu não consigo falar, eu não consigo me abrir para eu falar. Antes de eu falar desse assunto, eu começava a chorar. Então, assim, eu tenho certeza da cura de Deus sobre a minha vida. E tentei suicídio. Quando a minha mãe descobriu, eu fiquei tipo, meu Deus, né? E eu falei assim, mãe, eu não quero falar sobre isso, Deus já fez e vamos esquecer sobre isso. E meu pai vai descobrir agora, né? Meu pai vai descobrir agora, mas eu sempre evitei falar sobre isso. Mas depois que eu vi que o que Deus estava fazendo na minha vida poderia fazer na vida de outras pessoas também, eu comecei a falar com pessoas específicas. Deus trazia pessoas até a mim para que eu pudesse ajudar. Mas foi uma fase muito complicada e foi a fase que eu mais me apeguei com Deus. Foi uma fase que eu mais ganhei intimidade com Deus. Porque era eu e Ele. Era eu e Ele. Eu sempre colocava na minha cabeça de que os meus problemas não importavam para ninguém. Então eu sempre fui só eu e Deus. Se você não me perguntasse, eu não te falava nada. Então era só eu e Deus. Então eu sempre adquiri essa intimidade com Deus de pai e filha mesmo. Mas hoje eu me sinto assim uma pessoa totalmente transformada. E esse assunto pra mim, meu sonho assim é chegar assim a conquistar um espaço pra poder ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu, não especificamente pelo problema, mas a depressão ela não veio somente por isso, veio por algo que eu alimentava no meu coração. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu tô tentando ajudar. E Deus tem feito. Amém. Às vezes, naquilo que a gente foi mais machucado, mais ferido, é onde que Deus nos levanta para ajudar pessoas que não estão conseguindo vencer essa situação, né, esse processo que está enfrentando. Sim. Quando eu te vi louvando na igreja, eu senti muita unção e, sabe, eu falei, eu entendi que Deus tem um projeto muito grande na sua vida. E aí eu lembro que no dia que eu te vi ministrando, você falou assim, alguma coisa referente ao seu testemunho. E aí eu fiquei curiosa, porque quem olha pra Lisandra, essa menina sorridente, alegre, brincalhona, não imagina nunca que passou tantas coisas na vida. Porque ainda tem mais coisa pra gente contar aqui. Não dá pra acreditar, você olhar pra ela, sabe, ver esse brilho, a presença de Deus, a alegria. E quando ela começa a contar aqui pra gente, não dá pra acreditar. Depois de tudo isso, você ainda tinha me falado que você fez um tratamento pra câncer. Sim, eu fui curada, eu tinha
assim, o inimigo sempre, né? Disso, quando aconteceu tudo isso, lá onde eu morava, eu vim morar com a minha tia em Senador Canedo. E aí eu contei pra ela, né, o que tinha acontecido e tudo mais, e ela começou a me levar pra fazer tratamento, tanto pra emagrecer, quanto psicológico e tudo mais. E aí eu comecei a congregar com ela. E eu sentia muitas dores no estômago, muitas dores no estômago. E eu, num belo dia, né, a gente foi cultuar, e lá Deus usou um pastor, sabe, tremendamente. Isso é nojento, mas eu vomitava preto. E Deus, que quando ele falou assim, sabe quando você vê assim, a mão de Deus assim, pegando assim e jogando fora? Depois disso eu fiquei muitos anos, mas muitos anos mesmo, sem sentir dor alguma no estômago. Eu sempre tive a gastrite nervosa, né? E a preocupação era sempre virar úlcera, porque era sempre forte as crises, eu sempre tava desmaiando, sempre. Então Deus foi lá, não foi algo assim que eu constatei assim com o exame, mas foi algo que Deus fez e que Deus falou e que aconteceu. Entendi. Sabe? Entendi. Então assim, Deus ele é... Eu entendo, hoje a gente, principalmente no culto na roça, Deus sempre liberta pessoas ali de enfermidades que o inimigo já havia colocado e que levariam pessoas à morte, né? No culto na roça hoje a gente testemunha pessoas que já foram curadas de câncer, né? Pessoas que foram libertas de obra de feitiçaria, de macumbaria. Tem muita gente que se levanta, que critica, mas a gente não está fazendo ali para agradar o homem. Sim, né? Exatamente. Se for para agradar o homem, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente está fazendo a vontade de Deus. E o que importa são as pessoas que estão recebendo o milagre, que estão acreditando no poder de Deus e que estão contemplando o que é que Deus tem feito. Para essas pessoas nós estamos lá para Deus fazer o impossível. Porque às vezes as pessoas já bateu em tantas portas, já foi em todas as religiões e não consegue encontrar uma cura, uma libertação, um milagre. Né? E eu tenho visto Deus fazer naquele lugar. Lisandra, Deus, em todo momento na sua vida, a gente escuta o testemunho e glorifica a Deus, engrandece o nome de Deus, de tantos milagres, de tantas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. E ver você aqui, né, com essa alegria, com esse semblante, com essa simpatia, com esse carisma, a gente tem certeza do propósito que Deus tem na sua vida. E eu vou chamar a Lisandra agora para cantar um pouquinho pra gente, que eu acho que a gente quer entender, né, Deus, por quê? Tanta coisa na vida dessa moça tão boa. Canta pra gente entender um pouquinho do propósito de Deus na sua vida. Esse louvor é um louvor assim que eu louvava com a minha família. Então assim, como eu tava te falando enquanto a gente vinha, né? Minha família é uma família de frutos. Todo mundo da minha família tem ministério. E os meus pais, as minhas irmãs, a gente sempre teve um ministério de louvor. E a gente sempre, principalmente eu e minha mãe, a gente sempre canta essa música. E essa música, ela faz tão parte da minha vida quanto do meu testemunho, do meu ministério. Eu vou... A unha tá grande, né? Tentaram cortar meu... Vamos lá, então. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Ele tá, os céus inteiros se movem pra ver a gente vencer.
peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrada em tua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor, que te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Ele tá, os céus inteiros se move pra ver a gente vencer. Muito bom, dá vontade de ficar ouvindo aqui o resto da noite. Amém. Gente, que bênção. Muito bom mesmo.